É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ontem nós sempre te amarei. Ontem nós não mostramos os gols porque tivemos um problema, tá aí, Flamengo campeão da Taça Guanabara, 2-0 em cima do Boa Vista. E o Flamengo que estreia na Libertadores pegando, entre aspas, o temido River Plate, que vive um péssimo momento. River Plate foi lá, contratou, Lucas Prato. Dos 20... Prato tá no banco, não tá? O Prato? Dos 28 clubes que disputam, o Jomes, o campeonato argentino, o River Plate está em 19º. Não, mas isso é o seguinte, deixa eu explicar. Mas tá mal. Não, calma. O campeonato, ele não é igual ao nosso. Começou em janeiro. Sim. No semestre passado, o River Plate abriu mão do campeonato argentino porque ele chegou até a semifinal da Libertadores. Sim, mas ele tá fez mal, mais ou menos o que o Grêmio fez. Sim, mas o River está mal. Ok, continua, mas a gente tem que pontuar isso aí. Nem justifica, E outra coisa, tá tão mal, campeonato argentino é uma coisa. Libertadores é outra. Na última eu vi a pipocada do River Plate pulando os... Sim, mas não significa que eles vão ganhar todos. Ó, e digo mais, São campeonatos distintos. Foi a maior pipocada da história da Libertadores, foi aquele River e Lanús. Eu concordo, isso eu concordo. Sim. Ganhando o jogo e deixar virar, né? Porque não deixa, não faz o River menos gigante do que é. Claro. E um time menos forte do que é. E o Flamengo tem a diversidade adicional de jogar sem torcida, né? Nesse primeiro jogo. A torcida do Flamengo é uma torcida que empurra. Na questão time por time hoje, 2018, do que o Flamengo tem jogado e o River Plate, o Flamengo tem uma certa vantagem. Não dá pra dizer isso. Inúmeros problemas. O Facicano, o Flamengo jogou Vai dois ser no jogos... Newton Santos, viu, Flavinho? Vai ser no O Flamengo fez um acordo com o Botafogo. Vai jogar, inclusive, no Newton Santos contra o Madureira também. Mas o Facicano, o Flamengo fez... O time principal do Flamengo esse ano jogou basicamente 2 partidas. Jogou bem contra o Botafogo, semifinal da Copa da Taça Guanabara. E jogou contra o Boa Vista, que é um adversário fraco. Enfim, não chega a ser um grande teste. Estava na final. Estava, eu sei, mas não chega a ser um grande teste. Então, dizer que o Flamengo está melhor do que o River nesse momento, você não pode nem dizer que está pior nem melhor. A gente não sabe. E o Flamengo jogando sem torcida no primeiro jogo. Então, jogar sem torcida, para o Flamengo, jogar sem torcida no Rio de Janeiro, jogo de Libertadores, Gente, é um desfalque. Vocês não estão levando em consideração um fato que é histórico. É Brasil e Argentina, primeiro. É Brasil e Argentina. Segundo fato. O River Plate é na Libertadores e é completamente diferente não do sabe campeonato. como é que Eu vi contra o Lanús. Desculpa, no Lanús é uma rivalidade local. Eu vi a pipocada. Pipocou, o River é foi grande. mal, se arrebentou. Eu acho que nós temos que parar. O Flamengo não pipocou na Libertadores do ano passado, sendo eliminado na primeira fase, no último jogo. Quem foi campeão da Sul-Americana jogando no Maracanã? Foi também? O Flamengo não vem de 2 O Flamengo não pipocou pro Independente, meu senhor? Então, meu senhor. Quem foi campeão da Copa Sul-Americana no Maracanã? Lógico que você vai pipocar. Então, mas ele tá dizendo que o River pipocou. Mas pera só um minuto, olha a vantagem do River. Pô, olha 2-0. Não, o River tinha 3-0 a favor. 3-0. Um em casa e 2 fora. E perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Isso é pipocar. Isso é pipocar. Você perder uma Libertadores ou a Sul-Americana em casa, com empate... Não é pipoca. Não é pipocado. Faz parte do Você perdeu um jogo lá e empatou aqui. Você foi mal, né? O Flamengo não, senhor. O Flamengo também não foi o que se esperava dele. Mas isso é outra coisa. Não pode botar na conta do jogo. Mas Perdeu um título em casa. Hoje o Flamengo perdeu um título em casa. Sim, é perdeu. bonito isso? Não, isso é legal. Você quer dizer, eu quero você dizer continua sustentando que o Flamengo pipocou na final da que não é. Se o River Plate foi lá e pipocou contra o Lanús, o Flamengo é completamente diferente. E eu tive a oportunidade aqui nos canais de Fox Esportes transmitir os 2 jogos. Eu transmiti os 2 jogos. Você achou que o Flamengo pipocou? Do Independente? Achei que o Flamengo foi muito mal. Não achei que foi pipocada, mas foi horrível para a torcida do Flamengo. Daqui a pouco ele vai falar que jogou bem. Sim, mas você não pode dizer que o Flamengo foi esplêndido e o outro foi tão ridículo. É mais ou menos equivalente. A gente tem que parar com essa história de que toda vez, porque a Libertadores é uma coisa, o Argentina é outra, e muda porque eles têm... Eu acho que tem que parar com essa história. O Brasil tem que começar a se equiparar tá bom. E se equivaler a esse tipo de adversário. A gente sempre valoriza demais eles e acaba se desvalorizando.
nesse sentido. Em que país você vive exatamente? Eu acho que... Eu só vejo o contrário aqui no Brasil. Não. Imagina que o Brasil se coloca às vezes um temor. Se coloca às vezes um temor, não, porque o River, não, porque muda, porque não sei o quê. Gente, o River Plate de 2018 é um time desajustado. O time do Gallardo é uma piada hoje. Eu fiz 2 jogos do River esse ano. É um time ruim, é um time que joga só com o posto de volante, fica aberto, exposto defensivamente. Peraí. Dá um sorriso, peraí. Oscar. Cadê o Oscar? Foto. O pessoal foi almoçar? Aí... Deixa eu falar um negócio pra você, concordo plenamente. Precisa parar com esse negócio toda hora. Ai, mas o River Plate. Ai, mas o Boca. Ai, mas o futebol argentino. Mudou. Concordo plenamente com o Facincani. Toda hora, nossa, o River, e entra o em Boca. Campo isso. E aí isso entra em campo. Também acho. Isso entra em campo. O Brasil entra com medo da Argentina. Danado já não é Me de diz hoje. uma coisa. É histórico. A Argentina, vamos fazer uma pergunta pro Pascoal, que é um cara que tem um pouco de conhecimento de futebol. Pascoal, quando você faz isso, foi eliminado. Isso mostra que você é covarde. Porque você deitou no Pascoal o programa inteiro. Quando você quer chamar ele pra você, Pascoal, que é uma sumidade do jornalismo esportivo. E aí você me joga de escanteio. Pascoal, diz uma coisa. Mas aqui eu falo pra você. Não, Pascoal. É isso mesmo o tempo todo. Porque a Argentina é pequena. Não. Espera um pouquinho. O senhor já falou que nós, falei que a Argentina é pequena. Pátria amada, varonil, precisamos parar com isso. O Brasil se coloca sempre interiorizado nesse tipo de disputa. Meu senhor, quem que eliminou o Flamengo do Campeonato da Libertadores no ano passado? São Lourenço. Da onde é? Da Argentina. Quem que ele ganhou a Copa Sul-Americana do Palmeiras, do Flamengo no ano passado? De onde é? Da Argentina. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pode continuar aí falando que... Claro que eu vou Canta também, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, põe uma camisa da CBF. Muito pelo e pinta a cara de verde e amarelo e pega uma panela. Mas você mentiu, porque um dia você falou que jamais... havia usado uma camisa da seleção brasileira. Não. E a foto... Já usei. Não, você falou que não. E circula. E a foto circulando, o Mano mandou pra mim a foto tua com a camisa da seleção. E com o logo ali. E nunca mais vou usar. E com o logo ali do lado. Em um momento sim, agora não. A última vez que eu usei a camisa da seleção brasileira foi em 2002, faz 16 anos. Grapete? É que tá de grapete hoje. Ninguém sabe o que é grapete. O ano passado, qual que era o discurso antes do jogo Flamengo e São Lourenço? Cuidado com o São Lourenço, porque o São Lourenço tradicional. Quando acabou o jogo, o que aconteceu? O Flamengo meteu uma paulada aqui e aí lá aquele temor que jogar no Boedo, que é difícil, que não sei o quê. E o Flamengo levou isso pra ele. O Flamengo jogou pesado. A culpa foi nossa, a culpa foi de quem falou. Do ano passado? Do ano passado? Também, o ano passado. Como é que foi o primeiro jogo do Flamengo e São Lourenço? 4-0 pro Flamengo aqui. O time chegou gordo, tinha 2 dias de treinamento. Por vez. Você tá de brincadeira, então fala, contextualiza o caso. Pera, Facinca, pera, vamos contextualiza o caso. Vamos brincar de Hortência de novo? Deixa só... Tá confusão no Não. Estátua! Voltou. O Mano gosta de brincar de duro ou mole. Agora a questão é a seguinte. Vou falar nível. Aí é o seguinte. Nível. Tudo isso que eu falei que eu não posso no Celtic. Aí é o seguinte. Você brinca de passar. Aí é o seguinte. No ano passado contra o Independiente foi a mesma história. Rei de Copas, meu Deus, não, que respeito. O Flamengo, e não só o Flamengo, mas qualquer brasileiro sempre leva isso pra ele. É um respeito excessivo que dentro de campo faz mal. O Brasil, historicamente, sempre teve times muito melhores do que os argentinos. Muito melhores. E qual é o retrospecto? Eles sempre ganham. Porque o Brasil entra com os times não são sempre melhores. Não, ele está dizendo que o Brasil perde da Argentina porque tem medo da Argentina. Se coloca uma pressão excessiva. O futebol brasileiro... O futebol brasileiro pipoca pro futebol argentino? Se coloca uma pressão excessiva que às vezes é necessário. Você pega, por exemplo, o retrospecto dos times brasileiros na Bombonera é pífio. Mas você pega time mexicano, paraguaio, chileno, uruguaio, boliviano, os caras vão lá e ganham. Ganham. Não, eles vão pra Bombonera, eles vão lá e jogam. Eles podem perder na bola. Mas eles não perdem o jogo
antes da partida começar. Eu concordo. O time brasileiro, quando vai jogar na Bomboneira, exatamente. Já entra borrado. O brasileiro vai a Buenos Aires. Tem que jogar de fraldão? Tem que jogar de fraldão. O brasileiro vai a Buenos Aires. E ele vai. E os caras primeira sabem, coisa, eu vou à Bomboneira. Porque o temor da Bomboneira. Gente, a Bomboneira é um lugar lá que fica no canto. Não, pera. Tem um museu da Coca, é muito Não estraga só. É muito mais mística. O brasileiro faz uma mística em cima de muita coisa da Argentina. E ele se coloca essa pressão em campo. A questão de fazer, é histórico, a questão de não gente. fazer. O problema é o seguinte: o brasileiro, ele é pipoqueiro. Isso é fato. Em tudo. Isso é fato. Então, o brasileiro é pipoqueiro. claro, o Brasil- Os caras sabem disso. Mas a culpa é da mídia. Então, É isso que eu tô Mas é isso que eu tô falando. que a gente não tem que falar, que a gente não pode. eu acho que a Potencializa também. mídia potencializa. Concordo com Potencializa. ele? A mídia potencializa. Ao invés de jogar a Constata favor, só no joga potencializa. contra. Mas nós não temos Se que jogar você nem a tem favor nem alguém contra sobre- que é pipoqueiro, historicamente falando, você Flavinho. não pode chegar pra esse cara e dizer, olha, o jogo é na Bomboneira. Nossa, o jogo aí tem é nossa obrigação. Não, calma, pera um pouquinho. Não, você dá um valor excessivo a algo que não precisa ter. Exatamente. Não precisa ter. É uma pressão a Quando mais. os mexicanos vão jogar na Bomboneira, ninguém fica falando, nossa... Claro, porque eles não pipocam, a gente tem de registrar isso. Porque eles Mas a não colocam gente pressão. sente isso. O Brasil A gente quem? Exatamente. Mas, ô, A gente Pascoal, sente Mas é um isso. registro histórico. O Flávio só está fazendo um registro histórico, nós gente. temos- Mas você não acha, começa por você, que nesses últimos anos mudou muito isso? Eu não vejo mais os times brasileiros tremerem, ir lá, é uma impressão. Tá melhorando. Até porque quando começou o futebol ser mais um produto de televisão, tantas câmeras, muita coisa também parou, deixou de acontecer. O mundo mudou muito. Você não vê mais aquelas arbitragens tanto. Não era descarado como era. Aquilo era descarado. Você ia pro jogo que você sabia que não ia dar. Hoje não é. Você está dizendo o modelo Ubaldo aqui? O Independente ganharia quatro Libertadores seguidas que ele ganhou? Independente? 4? Nunca! Se você pudesse transportar... Aí você vai pegar a fala do Grondona. Você vai pegar a fala do Grondona. Levar a televisão, tudo o aparato que tem hoje, para aquela época, nunca que o Independente ganharia quatro Libertadores seguidos. Aquilo lá foi ganho nos bastidores. Ué, tanto é que o cara lá falou... Grondona. O Grondona. Precisamos de uma arbitragem para esse jogo do Palmeiras, não era? Era. Igual tivemos Santos e Independente em 65. O cara falou, fui eu que falei. Mas historicamente... Só uma coisinha, se você me permitir. É rápido, confesso para você que vai ser rápido. Mas presta atenção, o Grêmio foi campeão na Argentina. Tá mudando, é que o Grêmio já falou. Foi contra o Lanús. E naquele instante todos nós achávamos que o Grêmio iria ser campeão mesmo jogando fora de casa. É o potencial. Quando tem potencial para isso, a gente diz. Agora, você tem que analisar o contexto histórico. Se você contextualizar o que eu estou falando para você assim, primeiro jogo, Flamengo contra o São Lourenço. Jogo no Maracanã, o Flamengo teve que gastar R$1.200.000 para arrumar o Maracanã para o jogo. Não foi isso que aconteceu? Os caras chegaram com 2 dias de treinamento, cada jogador com a barriga desse tamanho. Ou não era? Só jogador feriadão. 4x0 pro Flamengo. 4x0 pro Flamengo e o Flamengo foi benevolente. Só que o Flamengo poderia ter também feito 6 ou 7. Só que o Flamengo também está Jogo da volta. Jogo da volta, os caras tudo em cima. Os caras já arrumados. Fisicamente preparados. Melhor ainda. O Flamengo jogando. O que deu? Ainda. Porque o Flamengo se colocou essa pressão. Mas o Pasquini, tudo bem. Agora já Mas aí eu tô... Peraí, eu tô... Ganhou o São Lourenço. Vai no... É um time legal. Peraí, eu tô de novo. Olha aqui, eu vou de novo. Mas só que se coloca essa pressão. Eu vou de novo concordar. Nisso aí. Tem. Eu vou de novo concordar com o Facinca. Lógico que tem. O Corinthians tinha isso. O Corinthians colocava nele uma noia, uma neura, uma paranoia. Muitas vezes ele perdia pra ele mesmo. Nossa, você chegava... Você estava lá também no Pacaembu, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Não era tenso o clima? Não. O tema não era tenso? Não era. Aquele dia, você via o semblante do torcedor corintiano diferente. Eu cansei de ir. Tava lá. Eu tava lá em River Plate, eu tava em todos. O torcedor do Corinthians, ele ia pro Pacaembu, tava lá quando o Boca eliminou. Ele ia, parecia que ele tava, dava choque. A gente não pode admitir isso, gente. E o torcedor do Flamengo... Não vamos dizer que isso acontece? Não, mas o que o Facincani está dizendo... Não, só para terminar, eu acho que o Facincani tem razão, que eu acho que quem tem... O próprio Flamengo, o torcedor, está colocando nele essa pressão. O brasileiro em si, né? O Palmeiras, nós estamos falando do cara...
O Palmeiras entrou na Libertadores ano passado, que se ele empatasse... Peraí, Estamos falando do Flamengo, que nós estamos falando de Flamengo e River Plate. O Sormani falou uma coisa importante. Dá-se mais importância a isso do que ao jogo em si? É verdade, porque isso tem prevalecido, isso tem sido importante, isso tem... E fica aquela coisa, isso tem eliminado o time brasileiro. Libertadores é diferente, Libertadores aos poucos vai mudar. Maior a isso. Mas, Sormani, o problema é que ao longo dos últimos anos... Você potencializa isso. Não, a gente não tem que potencializar nada. Potencializa, não. A gente a medida a partir do momento a gente que você apenas vem num constata. programa como o nosso e começa a falar a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, e ninguém fala do jogo, mas, os Sormani, caras jogam pro caramba, Sormani, nós vamos jogar no bomboneira. Nós não somos aqui psicólogos dos jogadores, nós não temos que ser tem só um que faz fazer o psicologia programa reversa. para eles se sentirem bem e mais Não é isso, confortáveis quando estão assistindo. Nós temos que falar da bomboneira. Nós temos que falar Mas da nós temos que bomboneira. discutir o jogo. Sim, a gente discute também. A gente não discute Só nada. que o problema é que tem muito jogo. Por vez. Tem muito jogo que prevalece, o que prevalece para o resultado final não é propriamente o jogo, o jogo técnico, é a condição psicológica, emocional de um time. Se a gente nós não temos obrigação, só para fechar, mano, nenhuma, de minimizar isso, porque isso pode fazer mal para os times brasileiros. Mas tem que potencializar. A mídia, nem uma coisa nem outra. Agora eu falei. Ótimo. Às vezes é bom. Às vezes é bom. E peraí. Eu gosto que ele fica bravo. Ele tá porque pegando, tem um tweet aqui inteligente, interessante, você vai responder também. Fica bravo. Dá um sorriso pra mim, dá. Ê, lindo. Olha aqui, o André vulgo Batu. O Flamengo é um gigante brasileiro, mas não é um gigante internacional. Sou flamenguista. O torcedor flamenguista cobra o Flamengo como se ele tivesse tradição em competições internacionais e não tem. Aí ele fala, concorda, Sormani? Mas pergunto, concorda, Sormano? Eu acho que quando você participa demais das competições, você vai ganhando casca. E clube argentino, ele tem casca porque ele entra todo ano. Flamengo, River Plate, você pega outros times aí, Independiente, que é o maior campeão da competição, eles durante muito tempo, eles participaram da Libertadores. É muito mais difícil para um clube brasileiro, com exceção desses últimos anos aí, porque criaram aí inúmeras vagas para que times entrem na Libertadores, mas era muito mais difícil para os times brasileiros conseguirem participar com frequência do que times argentinos. Vide o número de vagas que tinha para o Brasil e o número de vagas que tinha para a Argentina. Então, eu entendo que a mídia não tem que estar passando. Antigamente, Sormani, por exemplo, você tinha lá quantas vagas para a Argentina? 3 ou 4 vagas. 2 também. Mas os maiores times da Argentina quem são? Boca e River. Naturalmente, eles vão ter uma participação muito maior, por exemplo, do que o Flamengo. O Flamengo, ele briga aqui no mínimo. Independente de nós sermos Libertadores. Aí que tá, mas ele participou bastante. 4 seguidas, exatamente. Pega o número de participações de Boca Juniors na Libertadores, River Plate na Libertadores, Independente na Libertadores e Flamengo, por exemplo. Ou Corinthians. Ou Aqui, Palmeiras. eu concordo com você. Aqui muito nós mais temos. difícil, você tem uma é mais concorrência muito difícil. maior. A concorrência aqui é maior. Muito